fiz colégio no Mendel, no Agostiniano Mendel. Aí eu fiz 2 anos de cursinho, fiz Angu Tamandaré. Aí eu fiz faculdade na USP, aqui em São Paulo, na HC. Aí eu tranquei a faculdade durante 1 ano, fui fazer intercâmbio fora, fui pelo Ciências Sem Fronteiras. Fiquei 1 ano morando na Holanda, com uma bolsa do Ciências, e aí eu fui estudar medicina mesmo, então aí eu fiz 6 meses de aula com as turmas de medicina de lá, 6 meses de pesquisa em laboratório, foi uma experiência bem diferente também. E aí eu fui na metade do 4º ano, voltei, terminei o 4º ano e comecei internato. Não tem nenhum médico na minha família é bem grande, tanto do lado de mãe quanto do lado de pai. Não tem nenhum médico, então ninguém me influenciou para nenhuma área de escolha, né? Eu acho que vários de vocês devem estar vivendo esse dilema de ter que escolher qual residência eu quero fazer. Comecei o internato sem saber, fiz um monte de liga na faculdade, uma nada a ver com a outra, assim, em várias áreas mesmo. E eu fui decidir mesmo na metade do meu 6º ano, sabe? Então, e as minhas maiores descobertas foram mesmo durante o internato. Então, não tenho a menor dúvida de que eu gosto muito de O, tô bem feliz na residência. Cada dia mais, assim. Eu sempre gostei mais do G do que do O, quando eu escolhi, eu até brincava e falava que se a residência fosse separado, né? Ginecologia e obstetrícia, eu teria escolhido ginecologia. E eu falo que a obstetrícia foi uma surpresa boa, assim, que eu gosto bastante, gosto bem mais do que eu imaginei que eu fosse gostar. E é isso. Se vocês quiserem depois perguntar mais especificamente sobre a residência, eu posso contar para vocês, da rotina, tudo. Mas a residência do Einstein, pelo menos de GO, que eu posso dizer, é muito, muito boa. E eu me surpreendi muito positivamente. Eu tô bem feliz. Cansada sempre, né, gente? Mas eu tô bem feliz também. E é isso. Tá bom, vou me apresentar também. Meu áudio tá bom? Sim. Meu nome é Mariana, tá? Eu sou R2 da pediatria, lá do Einstein. Vou copiar um pouquinho a Fernanda para falar um pouquinho de mim. Depois vocês perguntam da residência em si, tá bom? Eu não sou daqui, dá para perceber pelo sotaque. Eu sou do Nordeste. Fiz faculdade lá, sou de Aracaju, Sergipe. E durante a faculdade também eu não tinha muita certeza do que é que eu ia fazer. Fiz várias ligas também, várias ligas que não tem nada a ver com a pediatria em si, mas eu acho que isso é importante porque aí você vai vendo o que é que você gosta e o que é que você não gosta. O internato é uma fase muito importante porque aí a gente vai tendo mais acesso a como é o dia a dia da profissão. O que eu fazia muito, assim, além da própria faculdade em si, eu fiz medicurso, fiz os 2 anos de medicurso e fiz aquele curso prático deles que se chama CPMed. E eu estudava, basicamente, nunca li as apostilas, não li a apostila, mas eu fazia muita questão. E foi assim, eu tinha... eu selecionava as provas que eu queria fazer, catei todos os residentes de todos os locais que eu queria fazer e conversei com cada um para decidir o que é que qual era mais o meu perfil. Se vocês quiserem, eu ainda tenho uma tabela de vagas de pediatria em todos os lugares que eu cursei, e aí isso pode ajudar vocês um pouquinho. E depois eu falo um pouco mais sobre a residência da pediatria em si, mas também eu sou muito feliz lá. E tem várias coisas que me fizeram escolher lá. E aí depois a gente conversa mais sobre isso. Tá, eu vou me apresentar então. Estão me escutando bem também? Tá. Meu nome é Thaís Gonçalves Almeida, então eu sou R2 de Medicina de Família do Grupo Hospitalar Conceição, aqui de Porto Alegre, então estou falando de Porto Alegre. Esse seria um pouco melhor. Mas eu não tenho médico na minha família também. Eu queria fazer medicina por causa da Médicos Sem Fronteiras, eu queria ir para o mundo, assim, era a minha ideia. E aí eu entrei na faculdade, muitas decepções e ao mesmo tempo muitos amores, eu gostava de tudo. Dizem que quem quer medicina de família gosta de tudo, né? Eu gostava de tudo. Tudo que é estágio que eu passava, eu gostava. Queria pediatria, amei geriatria, até urologia eu adorei. Aí, bom, depois que eu
fiz os estágios, participei da Liga de Medicina de Família, mais como aprendizado, porque a gente atendia em ambulatório e os professores eram muito bons e falavam muito de habilidade de comunicação, que eu adorava, assim, para ser mais efetivo no atendimento, né? E tentar entender se estava... Eu gostava, assim, aprendi bastante com eles, então eu segui muito tempo na Liga de Medicina de Família, mas ainda não estava 100% fechada, assim. Gostei de psiquiatria, daí eu decidi trabalhar depois que eu terminei a faculdade. Eu terminei em junho de 2018 e daí eu passei no concurso para a prefeitura aqui de Porto Alegre. Aí eu trabalhei na prefeitura uns 6 meses e aí eu decidi fazer a residência. E aí foi bom, porque eu trabalhei 40 horas atendendo um paciente de 20 minutos, bem realidade do posto de saúde. E eu gostei muito, assim, muito cansativo, mas eu percebi que eu gostava mais desse tipo de vida, eu amava não ter uma rotina, assim, de ambulatório, no sentido de cada dia vinha alguma coisa diferente e eu gostava dessa variação. Tinha pré-natal, tinha criança, eu fazia cuidados paliativos, consegui, como eu fiquei muitos anos na Liga de Medicina de Família, consegui fazer abordagem familiar, colocar várias coisas em prática, assim, eu sou apaixonada por medicina de família, completamente. E daí eu decidi fazer a residência para aprimorar essas habilidades, assim, e tá sendo bem bom, eu gosto muito daqui, gosto muito de medicina de família. Acho que é isso, daí vocês vão perguntando. Beleza. Então, a gente queria começar, assim, pedindo para vocês compartilharem as experiências de como foi a decisão, assim, da residência que vocês escolheram, assim, como escolher qual especialidade fazer, o que vocês levaram em conta para essa decisão, quais estratégias vocês usaram para decidir. Então, se vocês puderem contar um pouco. Bom, vou começar falando, então. Como eu falei, eu não tinha ideia do que eu gostava, mas acho que a melhor coisa, o maior conselho que eu posso dar para vocês é sejam curiosos, entendeu? Então, em qualquer lugar que vocês estão, óbvio que no ciclo básico, às vezes é um pouco mais limitado, porque a gente está na sala de aula e fica um pouco mais longe da realidade, né? Mas assim, principalmente no internato, conversem com todo mundo, entendeu? Então, sei lá, você está em um estágio que vai durar um mês, naquele um mês tenta conversar desde o R1, R2, R3, enfim, R+, subespecialidade, até o chefe. Pergunta como que é o dia a dia, se eles estão felizes na profissão, o que eles acham daquela área, ponto positivo e negativo. Porque, assim, tem muitas matérias, eu falo pra mim, tem matérias que eu achava super interessante, assim, na teoria. E na prática, eu falava, eu não quero fazer isso no meu dia a dia, sabe? Então, eu acho que no internato você tem uma noção muito maior de como que é o dia a dia daquilo. Então, vou falar por mim, por exemplo, eu descobri, meu primeiro estágio do internato foi cirurgia geral. E foi aí que eu descobri que eu gostava de cirurgia, que eu precisava fazer alguma coisa com procedimento. E foi assim, em coisas simples, que você estava um plantão lá na madrugada, ai, chegou um trauma, quem quer entrar para instrumentar? Quem não gosta de cirurgia, não, ai, nossa, não quero. E eu falava, nossa, eu quero, eu acho muito legal. Então, foi assim, em pequenas coisas, comecei a perceber o que eu tinha mais interesse ou não, assim. Então, aí eu percebi que eu queria fazer alguma coisa que tinha procedimento. Isso foi uma coisa que eu descobri na internet, eu não sabia antes, eu achava interessante, mas eu não pensava em fazer, assim. E é isso, então eu acho que ter a curiosidade, pra mim foi isso, eu descobri que eu gostava de procedimento, mas eu tinha feito muita liga clínica na faculdade, fiz liga de hipertensão, de diabetes, de UTI, enfim. E não tinha feito nada de GO, gente, nada na área de GO. E aí não pensava assim que eu ia fazer GO. Eu entrei num internato bem aberto, assim. Então, e é isso que é uma coisa que eu acho que mesmo quem tenha pai, mãe, médico, enfim, que é total, a gente é uma coisa que assim, seu pai, sua mãe é médico de tal área, você não enxerga aquela área do mesmo jeito. É óbvio, você tem um contato muito maior com aquela área desde sempre, desde antes de entrar na faculdade, né? Então, mas sempre entrem abertos, porque às vezes tem coisas que você vai super gostar e que você nem imagina. Você só vai gostar se você estiver aberto para gostar daquilo, né? E aí, ao longo dos estágios, eu fui percebendo que eu gostava de coisas que vissem um paciente como um todo, assim. Então, eu comecei a perceber que em estágio, por exemplo, dermato, só olho sua pele. Ou oftalmo, só olho, não, agora eu só cuido do seu olho. Isso eu percebia que eu precisava de uma coisa que olhasse o paciente como um todo, sabe? Foi uma demanda minha, que eu percebi também durante. Uma outra coisa que eu percebi também é que eu gostava de ter contato próximo com o paciente. E cada um vai sentindo, né? O quanto que pega ou não pega. E eu vou até contar esse exemplo, porque eu acho muito bom, de uma professora minha da faculdade,
que ela é clínica, aí uma conversa dela com um patologista. E estavam falando de uma paciente que era jovem, acabou falecendo, eu acho que era um linfoma, enfim. E aí ela tinha 2 filhos. E aí ela comentou assim com o patologista, eles estavam discutindo o caso, e ela comentou com o patologista, nossa, deixou 2 filhos no mundo. E aí o patologista virou para ela e falou assim, você nunca mais faça isso, porque eu escolhi patologia porque eu não quero saber. Eu não consigo lidar com saber coisas tão íntimas da pessoa. Então, para ele era muito pesado lidar com essa parte de dar uma má notícia, de explicar isso para uma paciente, entendeu? Então, cada um vai sentindo onde pega mais ou pega menos, digamos assim. Tem gente, por exemplo, que não consegue, é muito mais fácil lidar com uma barriga inteira aberta, com um trauma, do que ter que dar uma notícia ruim para o paciente, entendeu? Tem gente que lida melhor com, por exemplo, idoso, doente, lida super bem, mas não consegue lidar com uma criança super grave, entendeu? Então, essas coisas a gente tem que se percebendo ao longo da faculdade, eu acho, principalmente do internato, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu fui percebendo. Então, eu comecei a perceber que eu precisava de alguma coisa clínico-cirúrgica, que eu gostava de clínica e de cirurgia, e eu gostava de coisas que fossem mais sistêmicas, assim. Então, que era uma coisa que eu percebi que eu precisava, e contato próximo com o paciente. Então, aí foi me restringindo um pouco. Então, eu até brinco que eu falo que eu seria feliz fazendo clínica, cirurgia e EGO. Aí, na clínica, me faltaria o procedimento, que eu acho que é o que eu mais ia sofrer. Mas eu tive uma dúvida, assim, até metade do meu 6º ano, se eu prestaria cirurgia ou GO. E aí, eu fui fazer estágio na área, comecei a fazer liga de cirurgia gineco. Aí, eu comecei a perceber que tinha muita cirurgia na GO e que me contemplava muito em várias coisas que eu gosto. De contato próximo com o paciente, de fazer o diagnóstico, você tratar, a paciente continuar sendo sua. E de ser, assim, uma coisa muito ampla, sabe? Então, por mais na GO, que eu acho muito legal, assim, que eu acho que o que mais me encanta todos os dias é que por mais que você se subespecialize numa área, então, por exemplo, eu gosto de cirurgia, então minha ideia é fazer depois em vídeo, né? Mesmo que você subespecialize naquilo, você continua tratando a paciente, fazendo pré-natal, fazendo obstetrícia, enfim, desde paciente adolescente até paciente na menopausa. Então, é muito diversificado, tem muito diagnóstico para você fazer e contato próximo com a paciente, né? Então, eu acho que hoje, fazendo a residência, eu posso dizer que eu não acho que é a única que eu seria feliz, porque eu acho que a medicina é encantadora e tem muita coisa que é muito legal. Mas eu sou bem feliz, eu imagino sendo bem feliz mesmo quando eu terminar também. E muitas vezes as pessoas falam assim, durante a faculdade, não dá pra fazer tal residência porque é muito puxada. Sei lá, por exemplo, neurocirurgia, 5 anos, não tem vida, é uma puxada. Gente, se é o que você quer fazer da vida, tem que fazer, entendeu? Um amigo meu fala uma coisa, ele fala, não dá pra gente se encontrar nos encontros de turma daqui 20 anos e você ouvir um amigo seu falar uma coisa e falar, putz, queria ter feito isso, entendeu? Então, eu acho que esse processo é difícil de escolher, mas a medicina tem para todos os gostos, né? Eu acho que todo mundo vai se encontrar em alguma área, com certeza, e muito provavelmente mais de uma. E eu falei muito, deixa eu parar de falar. Eu posso falar um pouquinho também, eu acho que no processo de escolha, o que eu acho que gostaria que tivessem dito para mim, assim, que eu fiquei pensando o que falar para vocês, né? Mas eu acho que talvez pensar não só na residência em si, porque a residência é um período curto, né? De 2, 3 anos, mas o trabalho, o que vocês querem trabalhar depois, né? O que vai fazer sentido para vocês, o que vocês amam fazer, porque... e eu acho que também não precisa ter uma pressão para decidir agora. Claro, tem aquela questão de entrar direto, né, para poder se preparar, ainda mais para especialidades mais concorridas, né? Mas eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? A medicina a gente sempre aprende, sempre pode se qualificar. Eu acho que tu tem que valorizar e te conhecer, ter um autoconhecimento muito grande, né, para conseguir entender os teus limites pessoais também e o que tu quer, que tipo de vida tu quer levar, né? Por exemplo, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa ambulatorial, que eu não gosto, meu corpo não aguenta plantão. Eu preciso estar com a minha mente sã para conseguir aguentar, assim. E igual a Fernanda estava dizendo, né? Por exemplo, eu percebi porque a gente tem um estágio que a gente passa na interna. E eu estava mês passado nesse estágio. Então, eu fiquei na medicina interna 2 meses sem nem ir pro posto. E eu percebi que por mais que fosse mais... eu ficava sempre alerta lá no hospital. Quando eu chegava em casa, eu descansava muito mais, eu não carregava tanto problema para casa. Agora, na medicina de família, eu me envolvo demais com as famílias, a gente faz muito trabalho, é muito mais pesado mentalmente. Então, eu percebo que eu preciso ter um tempo para mim. Então,
eu defini também, eu acho que a escolha também vem em como tu quer levar a vida. Eu quero fazer plantão, eu quero trabalhar tantas horas, eu não quero trabalhar final de semana, pensar como é que vai ser o trabalho depois e talvez até conversar com pessoas que já terminaram a residência e estão no mercado de trabalho. Como é que é esse mercado de trabalho, né? Como é que é a vida dessas pessoas? O que que tu valoriza, o que que tu quer para tua vida, né? Eu acho que também ver questões de frustrações, assim, porque, por exemplo, a Tri que vai... Não tô acabando com a medicina de família também agora, mas é que tu tem que lidar muito com frustrações de... Muitas vezes é desvalorizado pelo paciente ou pelo próprio sistema de saúde. Então, tem essa questão de lidar com as tuas frustrações, o que tu espera, né? O que tu gostaria... eu acho que ressaltar que não... Essa questão eu acredito que não tenha pressa, assim, né, para decidir. Mesmo que no final, sei lá, daqui 6 anos pensar, eu gostaria de ter feito isso. Eu acho que dá para fazer, sabe? Claro, sempre talvez seja uma energia maior que tu vai gastar para ir atrás disso, né? Porque é cansativa a residência, a questão do salário é difícil adaptar depois que eu estava trabalhando, tive que readaptar para o salário da bolsa da residência, né? Então, tem todas essas questões a se levar em consideração, eu acho. Do pós, principalmente, né? Pensando que é curto o tempo de residência. Então, não vou repetir muito, mas eu acho que para você escolher, basicamente você se projetar em alguns anos, o que é que você faria que continuaria te deixando satisfeito, sabe? E isso você vai começar a perceber na própria faculdade. Eu queria geriatria, quis geriatria por muito tempo, fiz uma liga de neurocirurgia e no meio da liga de neurocirurgia eu fazia um trabalho com neonatologia. E foi assim que eu descobri que eu adorava ir nos sábados ver bumbum de bebê, que era basicamente isso o trabalho. Então, são coisas que você vai meio que se encontrando, sabe? E ainda que a gente converse com as pessoas que são nossas referências, sempre vai ter uma área, por exemplo, eu gostava de pediatria, mas eu entrei na faculdade dizendo que não ia fazer pediatria, porque todo mundo me dizia que pediatria morria de fome e você trabalhava pra caramba, então não valia a pena fazer. E muitas vezes eu perguntava isso para os meus chefes, e como é a vida e tudo mais. E cuidado também um pouco com o protecionismo, porque às vezes as pessoas dizem, não, é muito puxado, não vale a pena, mas vale, sabe? Você organiza a sua vida, todas as áreas têm possibilidade de você acabar escolhendo um jeito de fazê-lo, entendeu? Pediatria não tem procedimento? Tem. Se eu fizer gastropediatria, eu posso fazer endoscopia, entendeu? Então, tudo vai ter procedimento, tudo vai ter parte clínica, tudo você vai conseguir organizar. Resta saber qual público, digamos assim, você quer ter na maior parte do tempo. E o quão frequente você quer ter algumas coisas. Se, por exemplo, de fato, o procedimento é muito importante para você, você tem que ver alguma área que isso seja o predominante. Mas acho que todas as áreas você acaba fazendo algumas coisas. Então, isso é uma forma de vocês começarem a pensar. Eu sei que é muito difícil a parte do internato, porque a gente meio que se cobra muito ter várias respostas logo. Mas em um momento você vai perceber que você sabe o que você quer, sabe? E aí é isso, vocês vão meio que descobrindo as áreas e vão excluindo. É mais fácil excluir do que escolher. Então, no final, vocês vão fazendo um balanço de o que é que chama mais atenção e fica mais tempo na lista de vocês. Legal. Se vocês puderem falar um pouco sobre a decisão de onde fazer a residência, acho que é legal, assim, então, o que vocês avaliaram, como foi essa escolha, então, mais essa parte de onde mesmo, em qual... Vou falar como eu escolhi, tá bom? Porque eu não sou daqui. Na cidade onde eu morava, tinham poucos hospitais. Tinham basicamente 2 hospitais que eram referência em pediatria. E todo mundo acaba tendo São Paulo como referência em muitos locais pela grande diversidade de provas que você pode fazer e oportunidades. A minha prova na minha cidade caiu no mesmo dia da prova do Einstein.
E aí eu decidi não fazer na minha cidade, mas porque o que é que eu tinha em mente? Eu queria um hospital privado que rodasse na rede pública, porque a minha ideia era ver os dois mundos, então eu achava muito legal. Eu prestei Sírio também, justamente pela mesma ideia, de ser um hospital privado que rodava em rede pública. Depois eu falo um pouquinho de por que eu escolhi o Einstein e não o Sírio, mas os dois são excelentes. Acho que eu pesquisei também a Unifesp. A Unifesp tem muito procedimento, muita coisa legal e tem muitos chefes conhecidos na parte da pediatria. Santa Casa também, muito similar. USP Ribeirão é muito forte, inclusive em neonatologia, em coisas assim mais específicas da pediatria, intensivismo, essas coisas. Então, eu fui descobrindo essas coisas basicamente como eu falei. Eu fui atrás de residentes. Como eu fui atrás de residentes? Eventualmente vão te botar em grupos aleatórios de provas e aí vocês vão perguntar quem é o residente de qual lugar e vocês vão perguntar os pontos fortes e fracos da residência. Todo mundo vai dizer maravilhas da sua residência e poucas pessoas vão ter alguns questionamentos sobre, mas aí você vai começar a pensar o que é que você quer a despeito das ideias das outras pessoas e conversando com várias pessoas. Acho importante vocês não fazerem, por exemplo, poucas provas. Acho que é legal vocês irem treinando para várias provas mesmo. A gente tem vários locais no Brasil inteiro que são muito bons. E eu acho que para você escolher, depois vai muito do seu perfil que aquela residência tem para te oferecer. A gente tem muitos hospitais do SUS também que são muito bons, que são muito fortes em especialidades. Esses hospitais escolas são mais em procedimento, em coisas desse tipo, e os mais novos, que digamos assim, que é o Sírio e o Einstein, eles são meio que um misto, sabe? Então, foi mais ou menos assim que eu escolhi. Eu tinha primeiro essa ideia de hospital privado que rodasse em público e que tivesse muita parte acadêmica. Isso pegou muito para mim também, porque eu achava que era uma fase importante para eu ter ainda coisas acadêmicas. Eu posso falar também como é que eu escolhi. Eu acho que para medicina de família a gente tem uma. Eu até pedi agora para o pessoal, mas o pessoal da LASF, que é das Ligas Acadêmicas de Medicina de Família, fez uma tabela com todos os locais que tem residência de medicina de família, explicando quando que surgiu, os prós, os contras. Então, é uma tabela bem legal. Se alguém tem interesse, eu compartilho assim que eu receber o link. Mas eu lembro que eu vi essa tabela e li sobre cada lugar antes de escolher. Eu acabei escolhendo Conceição, que é onde eu estou agora, o GHC, porque ele foi o primeiro serviço de medicina de família do Brasil. Ele tem uma história muito antiga, assim, e bem consolidada, e tem a abordagem familiar muito forte, muito boa, assim. Tem a Carmen, que é a referência do Brasil de abordagem familiar, e como a gente passa estágio com ela. E também, além disso, eu fiquei na dúvida porque tem o Clínicas aqui, que é muito bom também, que foi onde eu fiz a minha formação, e eu amava os professores do Clínicas, então foi muito difícil a decisão. Só que eu decidi pelo Conceição, porque além da tradição, né, de ser o primeiro local e ser bem consolidado, também tem a questão de estágios de gerenciamento, porque como a medicina de família inclui muito administração em saúde, né? Porque a gente acaba gerenciando muitas vezes locais de atenção primária, tanto o imposto de saúde ou medicina privada. Então, acho importante ter na formação do médico de família gerenciamento, né? E contato com residência multi, que a gente tem a formação e tem aulas junto com o pessoal da nutrição, o psico. Eu acho que a gente tem uma noção melhor de trabalho em equipe com essa formação. Então, eu acabei escolhendo Conceição por causa disso, pela tradição e por esse diferencial de ter uma equipe multi na formação junto, de ser um local bem estabelecido de atenção primária também, que funciona muito bem e que
e que tem anos, né, de experiência, também por causa que que a gente tem várias, que a gente chama de agendas, né? Tem os cuidados que a gente faz pré-natal, de baixo risco, né? Acompanhamentos diabéticos. Então, tudo isso a gente tem que entender na epidemiologia de como é que a gente faz o controle desses diabéticos. E é legal ver isso, e é legal ver que a gente tem impacto. E que, de fato, faz diferença, né? Faz prevenção de saúde. Só que, para isso, tu tem que ter uma ideia geral muito, muito boa. E para mim, não era só cair num lugar e fazer a residência que fosse muito bem clinicamente. Eu queria entender o meu contexto. E aí, associando todos esses fatores, eu acabei escolhendo o Conceição. Mas eu sei que tem vários locais no país que tem medicina de família bem boa. Eu vou pegar essa listinha e aí eu mando para vocês. Ou eu mando através de alguém, tá? Se não mandarem antes de acabar a reunião. Então, eu acho que uma coisa que todo mundo tem que pensar na escolha é se quer sair ou não de São Paulo, porque eu acho que tem gente, não sei quantos de vocês da faculdade não são de São Paulo, não. Eu nasci, sempre morei em São Paulo, e eu acho que se eu tivesse feito faculdade fora de São Paulo, isso seria uma coisa que seria, acho que um dos principais pontos para eu pesar se eu ia querer continuar na minha cidade, enfim, que eu estivesse fazendo a faculdade, ou voltar para São Paulo. Acho que essa é uma dúvida. Vários alunos da faculdade viveram essa dúvida na hora de prestar a residência, e agora vários estão vivendo essa dúvida quando acabaram a residência, que não sabem agora se ficam aqui ou se voltam. Então, eu acho que a escolha da cidade, ou se quer sair ou não da sua cidade, enfim, de origem ou da faculdade, é uma das que mais tem que pesar mesmo, porque às vezes você tem namorado, família, estilo de vida, coisas que são muito, muito importantes. Então, eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. E aí, a partir do momento que você fala, quero sair ou não da minha cidade, aí você tem que pesquisar as opções que tem na sua área, né? Eu, pelo fato de sempre ter morado em São Paulo, ser minha família, meu ciclo de amigos, enfim, todo mundo tá aqui em São Paulo, então eu não tinha esse desejo de sair. Então eu não prestei nenhuma prova fora, prestei só aqui em São Paulo mesmo. E no meu ano, eu fiquei um ano parada depois da faculdade, fiquei um ano trabalhando como clínica mesmo, que foi muito bom, que eu acho que às vezes a gente se forma na faculdade, você acaba já indo para uma área muito específica e acaba nem dá tempo muito de, né? Se você vai para uma área muito específica, você nem trabalha muito como clínico geral, assim. Então, sei lá, para mim foi muito bom. E aí, eu lembro que no meu ano de GO eu queria prestar HC, o Einstein e a Unicamp. Aí, no fim, a Unicamp e o Einstein eram no mesmo dia a prova. E aí, eu tive que escolher. E tanto é que, a princípio, eu ia prestar a Unicamp, porque eu não sabia muito da residência do Einstein. E foi vários professores meus, enfim, amigo de amigo, começaram a falar, meu, porque você não vai prestar Einstein, é em São Paulo, você nem quer sair de São Paulo, você vai prestar Unicamp. Unicamp é boa, é que Campinas é perto, enfim, né? Mas eu não queria muito sair de São Paulo. Então, e aí, ainda bem que eu acabei prestando o Einstein, que eu gosto bastante da residência, mas acho que é isso, eu acho que pesquisar os hospitais, saber como que é o dia a dia, então conversar com os residentes, enfim. E às vezes, tipo, os chefes, eu acho que tudo que a gente ouve tem que ser com certo filtro, porque tem gente que só reclama da vida e gente que nunca vai falar nenhum problema. Então, isso pra tudo, tá, gente? Então, assim, você vai perceber o perfil daquela pessoa que não vai falar nenhum problema daquele lugar e aquelas pessoas que estão sempre reclamando. Então, se você já vê que aquele chefe está sempre reclamando de tudo, ele vai falar muito mal da residência ou da carreira, né? Porque às vezes ele até é frustrado no que ele faz. Então, sempre dá uma filtrada nesse sentido. Mas eu acho que a escolha envolve o que você quer para você, a cidade que você quer morar, e pesquisar aquele hospital. Então, porque tem, às vezes, hospitais ou residências que são muito bons em uma área, não tão bons em outra, enfim. E eu acho que, nossa, a melhor coisa é ir conversando com as pessoas, gente. E às vezes, quando você menos imagina, você tá num plantão, você começa a conversar, e a pessoa fala, ai, meu amigo faz em tal lugar. Não perca a oportunidade. Pega o contato, manda a mensagem, na caruda mesmo. Porque as pessoas, a gente tá acostumada, a gente tá todo mundo se falando o tempo todo. Então, vão atrás, não tenham vergonha de perguntar e de pesquisar mesmo. Vai conhecer o hospital se quiser, fala com o residente, ah, posso ir aí um dia conhecer? Vai, entendeu? Eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso falar para vocês. Tá, e aí, então, a última pergunta, assim, geralzona, que a gente queria trazer antes de abrir para as perguntas direcionadas que os alunos possam ter,
falarem um pouco da rotina que vocês têm hoje, né? Da residência que vocês estão fazendo. Então, em relação à carga horária, as cobranças que vocês têm, os desafios, a organização com a vida pessoal que vocês têm. Então, algo nessa linha. Tá, vou falar um pouquinho sobre a carga horária. Isso varia muito de estágio para estágio. Atualmente, a gente sabe 60 horas semanais para a residência em si, de maneira geral. Mas vocês vão ver que, às vezes, isso é um pouquinho mais. Como é a carga horária? Depende muito do hospital que você está fazendo. Eu vou falar do Einstein em si. O Einstein tem uma ideia de, por exemplo, se eu começo a rodar em neonatologia, eu vou rodar primeiro no Einstein, depois eu vou rodar no Hospital Vila Santa Catarina, depois eu vou rodar no Boi-Mirim. Então, ele é um hospital que é uma residência em que você roda em muitos hospitais. E isso é muito legal, mas isso também é muito cansativo. Só que acaba que a residência é uma fase cansativa da vida, então, ok. E vocês acabam vendo várias realidades, então é uma coisa muito boa. Em média, eu acho que quase todos os estágios eles têm plantão em final de semana, mas não é todo final de semana. Na maior parte do tempo é de 15 em 15. Alguns estágios, tipo UTI, a gente tem um plantão por semana, além dos de final de semana. É tudo bem supervisionado lá, então não vamos te jogar e dizer salva essa criança ou nada do gênero, nada assim. E vocês têm contato direto com os chefes, assim, a residência em pediatria lá são 4 vagas. Então, todo mundo sabe seu nome, todo mundo sabe quem você é. Então, isso é meio que uma forma que você se impulsiona a fazer as coisas direito, digamos assim. Dá para fazer plantão por fora, tá? Eu acho que quase todas as residências dá para fazer plantão por fora. Isso vai da sua necessidade, na verdade. Se você tem necessidade de fazer plantão por fora, faz. Se você não tem, melhor ainda, porque aí você vai aproveitar até um pouco mais da sua residência, digamos assim. Acho que você fazendo algo que gosta, isso já é muito bom para a sua saúde mental, mas acho que muito da residência você acaba conciliando com sua vida pessoal, no sentido de que em momentos você vai estar mais vinculado à residência, em momentos você vai estar mais vinculado a si próprio, mas equilibrando os dois, sabe? Eu acho que vocês conseguem se organizar com o tempo, lógico que no início é uma loucura, mas dá para organizar bem, ver amigos, residência e tudo mais. Às vezes mais, às vezes menos, vai depender do estágio que você está, mas é uma coisa que é possível, não é nada do outro mundo, ninguém vai sofrer demais com isso, e é uma coisa que tem prazo para acabar, entendeu? Depois você vai organizar a sua vida da melhor forma possível. A minha rotina na medicina de família, a gente passa os 2 anos, pelo menos no Conceição, na maioria dos lugares de residência de medicina de família, a gente passa os 2 anos na mesma unidade de saúde, o ideal. Porque para poder fazer a longitudinalidade, né, que é um dos princípios da medicina de família, se manter e criar vínculo e conseguir fazer as abordagens, né. Fora isso, tem os estágios. Normalmente, o nosso horário é das 8 às 18, todos os dias. E não tem final de semana. Exceto que para completar 60 horas, a gente faz plantões, mas dá poucos plantões nos 2 anos. Não dá muito, acho que dá uns 12 ou 14 plantões, que a gente divide. A gente faz alguns plantões no centro obstétrico, na porta de entrada, alguns plantões na emergência e alguns plantões na emergência ginecológica. E na emergência cirúrgica também, pequenas cirurgias, assim. Então, mas normalmente é das 8 às 18 e não tem final de semana. Final de semana a gente fica em casa, assim, não tem nenhuma atividade no final de semana. Durante essas, das 8 às 18, a gente tem aulas também, tem aula com o pessoal da Multi, tem aula separado de núcleo e discussão de caso.
Tem uma coisa bem legal também, que é ficar vendo a abordagem. Tu pode levar a família para ver o atendimento da preceptora. Eu acho que a rotina é mais ou menos essa. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas acho que é isso. Bom, vou falar para vocês um pouquinho da rotina de GO. É puxada, não vou falar que não é, porque é. Mas, assim, a gente tem, da parte acadêmica, a gente tem reuniões semanais, toda segunda-feira de manhã. Então, independente do estágio que a gente tá, segunda-feira de manhã é sagrado. Ninguém vai para o seu estágio de origem, vai todo mundo pro Einstein. Quando a gente não tava em pandemia, né? Agora a gente fica todo mundo em casa, né? Reunião online, que continua tendo. Mas toda manhã a gente tem reunião das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã, toda segunda. Então, que é muito bom pra gente, academicamente falando, é muito legal. Tem aula com os chefes e as aulas que a gente apresenta pra gente mesmo, enfim, força a gente a estudar, tal. E aí dos estágios, a gente também roda nos 3 hospitais, igual a Mari falou, tanto no Einstein, quanto no MBOI, quanto no Vila. E eu acho muito boa essa complementação, porque cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua forma que vai ensinar a gente, cada um ensina coisas diferentes pra gente, né? A gente é em 6 residentes, e tem, acho que um dos pontos muito positivos da residência do Einstein, acho que isso de quase todas as áreas, é o fato de sermos em poucos, porque é isso que a Mari falou, a gente tem contato muito próximo com os chefes conhecem todo mundo pelo nome, enfim, a gente tá sempre todo mundo junto, então isso é muito bom. A gente roda, tem estágios de ginecologia e estágios de obstetrícia, né? Não é muito bem dividido, por exemplo, tem algumas residências que é semestral, sabe? 6 meses você tá em gineco, 6 meses você tá em obstetrícia. O nosso não é assim. A gente roda a cada 1 mês, 2 meses. Aí tem uns estágios, que é isso que a Maia falou, tem alguns estágios que são mais puxados, que você vai, infelizmente, viver integralmente a residência. Você não vai ter muito tempo para muita coisa além disso. Mas são alguns estágios, não são todos, né? E assim, você vai acostumando. No começo, você não sabe muito como que é ser residente, né? Então, você vai se adaptando à nova rotina. Os primeiros plantões, eu falava, gente do céu, como eu vou sobreviver num pós de 30 horas que eu preciso estar acordada ainda, entendeu? Mas o seu corpo incrivelmente se adapta. E você começa a perceber que você consegue fazer coisas no seu pós-plantão também, mesmo que você esteja cansado, porque é o tempo, às vezes, que você tem para fazer algumas coisas. Então, enfim, você vai se adaptando e vai aprendendo que dá tempo de fazer tudo. Às vezes não da maneira como você gostaria, mas você vai ajeitando. Então, é aproveitar os estágios que você não tá naquela loucura de 1000 plantões, é o estágio que você vai aproveitar para ver amigo, ver família, enfim. Eu falo que a minha maior descoberta, né, em foi que eu consigo ser funcional dormindo menos do que eu imaginava, porque às vezes eu tava cansada, mas eu tinha que escolher, ou eu ia dormir, ou eu ia ver minha família e meus amigos, e às vezes eu escolhia ir ver eles, entendeu? Então, mas dá para conciliar, sabe? E eu acho que tudo isso vale a pena, porque tem muitas residências que as pessoas às vezes estão nessa loucura de carga horária e que falam, o chefe não me ensina, mas eu só fico fazendo papel, mas eu não opero, mas ninguém me ensina nada. Então, assim, você sai de um plantão que você ficou 1000 horas lá, mas você aprendeu, você fez o que você gosta, os chefes estão te ensinando, enfim, é totalmente diferente de você não estar fazendo nada da sua área que você gosta. Então, acho que, assim, é o que eu falo, estar cansada, mas estar fazendo o que você gosta, tá tudo bem, você tá feliz, entendeu? Então, essa organização vai fazendo com o tempo, mas dá certo, enfim. E eu acho que isso de rodar nos hospitais, um lado negativo é o deslocamento mesmo, então carro, então às vezes tá de pós-plantão ter que dirigir, eu acho que isso é ruim, tá? Mas infelizmente é a saída que a gente tem, né? Então é o preço que a gente paga por rodar em hospitais diferentes, né? Mas eu gosto, eu acho que a nossa grade é muito bem dividida. A gente vê bastante de tudo, a gente fica muito bem assessorado. No plantão, a gente não roda nos plantões de obstetrícia, a gente cobre sempre, né? Os plantões. É bastante plantão noturno, né, R1? Porque sempre tem que ter um residente de plantão no Vila, né? Então, é bastante plantão e a gente, assim, no plantão à noite a gente não dorme, porque como você é o único residente, você tem que fazer tudo. Mas tem um lado positivo. Quando tem R1, R2, R3 no plantão, tem procedimento que é DR1, DR2, DR3. Às vezes você fica discutindo com residentes até o caso chegar no chefe, demora. Agora lá é assim, o que chega, quem tá de plantão faz junto com o chefe, entendeu? Então isso é um ponto muito... Eu acho que se tivesse que destacar um ponto muito positivo da nossa residência desde a OA em si, é a quantidade de procedimento que a gente faz. E todos eles fazem a gente um chefe, né? Não é
enfim, às vezes um R+, que é bom fazer com R+, ou porque a gente aprende muito, mas muitas residências, por aí esse é o padrão. O nosso não, o padrão é fazer com o chefe. Então, eu acho isso um ponto muito, muito positivo. Beleza, gente. Achei ótimo. Achei que respondeu a maioria das dúvidas. Agora a gente vai abrir aquele tempinho para quem tiver alguma dúvida, enfim, se quiser fazer alguma pergunta direcionada ou mais geral, pode mandar no privado, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar, como vocês preferirem, tá bom? Eu posso começar com uma. A minha dúvida é mais sobre pediatria. Mari, a gente, tipo, se eu quiser ser um cirurgião pediátrico, por exemplo, eu posso fazer pediatria primeiro e daí me especializar em cirurgia? Ou faço cirurgia, me especializo em cirurgia pediátrica? Tipo, é uma dúvida que eu sempre tive com isso. Então, atualmente, para você fazer cirurgia pediátrica, você tem que fazer cirurgia primeiro. Tem uma ideia de que futuramente isso vai poder ser feito via pediatria primeiro, mas não é nada que exista ainda, pelo menos que eu saiba. Então, quase todas as coisas que eu sei é sempre cirurgia primeiro. Eu tenho uma. Eu queria saber, isso é meio geral, né? Eu queria saber se algum de vocês estava muito, muito em dúvida com alguma coisa e se quando entrou teve aquele breve momento antes de você se adaptar, obviamente, e perceber que é isso que você queria fazer mesmo, de pânico, de tipo, e se eu escolher errado? Vou ter que começar tudo de novo. Eu, durante a residência, em nenhum momento eu pensei, nossa, por que eu escolhi GO? Não aconteceu em nenhum momento comigo. Mas não sei, eu tenho 2 amigos muito próximos meus da faculdade que desistiram no meio da residência e prestaram outra coisa e que agora tá tudo bem. E eu vivi esse drama muito próximo com 2 deles, principalmente. E eu acho que acontece, porque a gente é ser humano, né? A gente não sabe tudo que a gente gosta, a gente vai descobrindo aos poucos, né? E eu falo que toda escolha envolve perdas e ganhos. A gente tem que ir pondo na balança pessoal e vendo o que pesa mais para cada um, né? Eu não tive esse pânico, mas eu vi esse pânico de amigos meus e que demoraram, às vezes, para desistir, porque, eu vou largar a minha panela da residência e eles vão ficar com uma menos, eu vou ferrar eles, enfim. E eu acho que esse é o menor dos problemas. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você se forçar a fazer uma coisa que você não gosta. Eu falo, gente, a vida é muito curta pra fazer o que não gosta. Não dá, entendeu? Se você já sabe que você não gosta daquilo, porque às vezes você não sabe, né? Mas a partir do momento que você descobre, eu acho que se você tá na dúvida, tudo bem. Agora, se você tem certeza, eu acho que nunca é tarde pra você começar a fazer outras coisas. E eu falo, eu sou uma das mais velhas da residência. Aliás, no meu ano eu tenho 29 anos. Tem gente que tem 24 e tá no mesmo lugar que eu tô, porque se somar as pausas da minha vida que eu falo, que foi o cursinho, o intercâmbio, o ano que eu fiquei parada antes de fazer a residência, enfim, aí você fala, foram anos perdidos. Muito pelo contrário, acho que foi os anos que eu mais cresci na minha vida, assim. Então, esse medo acho que todo mundo tem, mas eu acho que, assim, o que você pode fazer são essas coisas que a gente fez. Eu acho que se tivesse, a partir do momento que tiver certeza de que não é a área, eu acho que tem que desistir. A nossa turma de GO, a gente é em 5, a gente é originalmente em 6, e uma das meninas desistiu depois do primeiro mês. E a gente teve que cobrir tudo em 5 e se virar, entendeu? Mas a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, se você tem certeza que você não quer, não tem por que você ficar pra não ferrar a gente. Tipo, isso não tem o menor sentido, né? E ela realmente saiu porque ela não gostava de GO, assim, ela ficou 1 mês e pouco, foi 1 mês e meio só com a gente. E eu acho que ela tá certa, ela queria voltar pra cidade dela também, prestar outra coisa, então eu acho que é mais por aí mesmo. Eu, no meu R1, eu cheguei a falar em desistir, mas foi porque eu acabei ficando... A medicina de família tem isso, né? Como tu fica numa unidade, às vezes tu fica numa unidade que não é tão boa, não... Enfim, como eu tinha trabalhado antes, eu não tinha gostado da primeira unidade que eu fiquei,
e comecei a repensar se eu realmente queria fazer isso, porque estava me estressando e não era um ambiente que eu esperava. A residência nunca é o que a gente espera, né? No fim, não sei se é porque eu tinha muita expectativa na residência, né? Eu larguei o concurso para fazer a residência, enfim. Aí eu pedi para sair da residência, daí a coordenadora do curso conversou comigo, daí tinha o Congresso de Medicina de Família logo nas semanas, 2 semanas depois, assim, ela falou, tira esse tempo para tu pensar, tu vai pro congresso e aí depois tu volta e a gente conversa. Aí, óbvio que eu voltei super apaixonada por medicina de família de novo, né, porque a gente vai pro congresso e ama tudo. Aí eu voltei, conversei com ela, dela, não, vamos tentar outro campo, então, e aí eu me mudei de unidade, e claro, toda unidade tem suas dificuldades, mas aquela unidade me acolheu muito bem, a equipe muito boa, e aí eu me reapaixonei por medicina de família e continuei, mas eu acho que tem dificuldades e uma das coisas que me fez escolher medicina de família é que eu não consigo, assim, para mim a qualidade de vida, eu vivo agora, né? Eu não consigo pensar, tipo, para mim também a questão, tipo, eu tô ouvindo vocês, eu me assustei até 30 horas, meu Deus, o meu corpo não se acostuma com isso. De jeito nenhum, tipo, eu preciso respeitar os meus limites, senão, enfim. Mas acho que cada um sabe os seus limites. Eu acho que não tem nenhum problema se chegar à conclusão de que talvez não era isso, sair ou tirar um tempo para pensar e repensar o que tu quer para tua vida. Enfim, às vezes eu ainda, vou te dizer que às vezes eu ainda penso assim, será que às vezes é tão cansativo assim lidar com equipe, com várias dificuldades, né? Subfinanciamento que cai no nosso dia a dia, tipo, a gente coloca DIU e falta DIU, daí tem que pedir para a prefeitura, tem várias dificuldades. Mas, enfim, assim, no final eu acho que tu vai lidando conforme vão aparecendo as coisas, mas eu acho que duvidar da tua escolha é normal, assim, né? Só que daí tu tem que estar bem, por isso que eu acho que eu valorizo muito qualidade de vida, assim, e pensar no que respeitar os meus ritmos, né? Porque eu acho que tu tem que estar bem para decidir tanto parar quanto continuar, tu tem que ter muito autoconhecimento, né? E, enfim, mas eu acho que é normal pensar e ficar em dúvida. Obrigada. Que mandaram aqui no chat perguntando de plantão extra, né? No R1 de GO foi difícil. Eu já dava plantão de clínica, então só continuei dando no hospital que eu já dava, mas enfim, passei meu fixo para final de semana. E meu fixo é sábado à noite quinzenal, que é o que dá, porque de sexta-noite não dá tempo de chegar, porque vários estágios saem às 7 da noite, não dava tempo de chegar no plantão de sexta-noite. Então eu dava de sábado à noite. A cada 15. Alguns eu tive que passar porque eu não conseguia bater com a escala, mas como eu já tinha isso fixo, eu dividi os plantões da residência já tentando não pegar nos mesmos finais de semana. Alguns pegaram, eu tive que trocar, enfim, mas a maior parte deles eu consegui fazer. E aí na residência tinha muito plantão também, então assim, tinha no máximo um final de semana inteiro livre por mês, no máximo. Mas foi isso foi o da GO, eu continuo dando, mas agora no R2 melhora bastante já a vida, mas no R1 foi isso, e foi puxado, mas foi o que eu consegui fazer, assim. Mas isso varia bastante de área para área e varia de estágio. Tem estágio que você consegue dar mais, outros menos também, né? Então, no meu R1, eu acho que se eu dei 4 ou 5 plantões no ano, foi muito. Mas é porque a residência da pediatria, lá no Einstein, você é convidado, ou seja, de bom tom, você fazer uma pós-graduação em emergências pediátricas. Então, por exemplo, eu acabei meu R1, mas eu já sou pós-graduada em emergências pediátricas. Só que isso tomou meus finais de semana do R1, entendeu? Era sexta e sábado. A cada 4 semanas eu tinha prova dessa pós-graduação. É uma pós-graduação super conhecida, assim, é super cara e a gente que é residente de lá, a gente ganha. Então, foi um dos pontos que era a minha primeira opção fazer lá, inclusive. Mas isso acabou prejudicando um pouco, digamos assim, a parte de fazer plantões por fora. Como eu falei, eu dei pouquíssimos plantões no R1. No R2 não é bem que a carga horária melhora, porque acabou a pós-graduação, então você acaba tendo alguns finais de semana a mais. Eu consigo dar uma média de 4 plantões por mês.
se, assim, dependendo do estágio que eu tô. Mas é uma média de mais ou menos isso, contando inclusive os mais pesados, digamos assim. Agora, tem vezes também que eu não consigo. Final de semana, eu dou plantão na semana mesmo e vou virada, mas não é o ideal. Eu recebi uma pergunta aqui no privado, perguntando de como funciona a autonomia na residência. Se vocês ficam mais soltos, se vocês são mais acompanhados, se isso varia de lugar para lugar ou de especialidade para especialidade, como isso funciona? Acho que isso varia muito de lugar para lugar. Os hospitais que são mais escola e que tem muitos residentes, você acaba muitas vezes ficando um pouco mais solto, digamos assim. Nenhuma residência vai ser aquela coisa de que vão colocar um paciente morrendo na sua frente. Não é o habitual. Mas na maioria dessas residências, o que eu percebo, quando tem muitos residentes, às vezes fica uma coisa um pouco mais solta, digamos assim. Nas residências que eu conheço, que tem menos pessoas, você acaba sendo muito monitorizado, digamos assim. E não é um tipo de monitoramento que você perde sua autonomia. Pelo contrário, você está lá com uma pessoa em que você pode esclarecer todas as suas dúvidas, você pode dar todas as suas sugestões e ainda assim você pode fazer as coisas. Às vezes a gente tem um pouco de medo, por exemplo, de hospital privado, achando que não vai conseguir fazer as coisas e assim, vai. Não absolutamente tudo. Por exemplo, eu não vou entrar numa sala de parto de uma pessoa famosa e vou pegar o bebê dessa pessoa. Não, mas esse bebê, quando for no UTI, se ele precisar ser entubado, eu vou entubar. No pronto-socorro, eu atendo. Então, você tem autonomia, só que muitas vezes você vai ter um chefe do seu lado que, inclusive, vai esclarecer suas dúvidas e, às vezes, repetir o que você fez, mas isso é bom também, porque aí você vai percebendo que tipo, você sempre vai ter muito o que aprender. Na medicina de família, assim, eu acho que depende do campo também, da unidade que tu fica e do teu preceptor, que cada pessoa num campo tem um preceptor, né? E vai muito do perfil do residente também, assim. Tem gente que gosta mais da educação paternalista, assim, de estar em cima, de não questionar, mas como eu trabalhei antes e eu tive uma formação muito boa, assim, eu confio muito nos meus preceptores do clínicas e, enfim, algumas vezes eu discordo de condutas com os preceptores. E aí, como o CRM é meu, eu não sigo o que eu discuto. Muitas vezes, assim, tipo, às vezes eles têm algumas condutas, principalmente médicos mais antigos, assim, que não é baseado em evidência. E aí eu até tento discutir e trago algumas coisas. Aí, se eles não concordam, eu até falo assim, bom, então tá, a gente discutiu aqui, mas eu não concordo, eu penso em fazer assim, por isso, por isso, por isso. E aí a maioria deles diz, não, tudo bem, então é teu CRM, tu faz, só me diz depois o que aconteceu, assim. Como é que foi, daí foi isso que aconteceu. Tinha um paciente com sangramento uterino normal e uma médica antiga que estava na unidade não ficou assustada porque pela conduta, assim, que ela não conhecia e tal, o medicamento, daí eu falei, não, tá aqui no protocolo, mostrei pra ela o protocolo e tal, e daí ela ficou com medo, ainda assim, deu, não te deixa comigo, eu vou fazer, porque eu aprendi isso no Clínicas, eu tô segura, daí eu fiz, mostrei pra ela, não teve nenhum problema, discuti no telesaúde depois, que às vezes a gente consegue discutir por telefone também no telesaúde aqui, então, acho que a gente tem autonomia, mas tu escolhe, assim, como tu quer lidar, como tu se enxerga também, né? Em relação a isso. Mas o CRM é teu, só que tu tem uma proteção também, como residente, né? Como residente, tu responde a uma instituição também. Então, dependendo dos casos, não necessariamente vai ser pra gente se tu tá com essa previsão, né? Se tu tá na dúvida, eu acho que tu tem orientação e deu, tá bem. Mas se tu tá seguro de uma conduta, tu é médico também, tu teve a tua formação, tu tem o teu CRM, então.
Então, pra gente, eu acho que é um processo. Um chefe meu falou isso um dia, eu acho muito que é real. Que ele falou assim: o ano que você mais aprende coisa na vida, tirando o primeiro ano de vida, que você vai aprender a, enfim, engatinhar, sobreviver, respirar, é o R1, porque você aprende muita coisa em um ano, né? Você chega sem saber muita coisa, e aí quando você vai ver quando você passa para R2, você vê que você aprendeu muita coisa já. E é tudo, é aprendizado desde coisas técnicas até como se portar com o paciente, até segurança de fazer as coisas, enfim. Então, acho que é um processo que você, no começo, os chefes vão ficar o tempo todo com você, ou pelo menos deveriam, né? Enfim, mas a maior parte dos chefes realmente fica, tá? E auxiliando a gente. E aí, assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático nosso para mostrar para vocês. No começo toda paciente que eu ia examinar que eu tocava, o chefe tocava também, porque você tá ali aprendendo. Se a pessoa não te ensinar, você nunca vai saber se você tá tocando certo ou não, né? Enfim. E aí, aos poucos, você vai pegando segurança, tiver as coisas sozinho, aí aos poucos você vai atendendo sozinho e você só vai ligar pro chefe para discutir o caso. Mas assim, eu me sinto muito segura na residência porque mas até hoje falam, nossa, mas eu vou ligar pro chefe para tirar dúvida disso, que já deveria saber, mas assim, ligo, pergunto, vem examinar aqui comigo que eu tô na dúvida? Vai, examina, enfim, isso acontece, sabe? Se o chefe não tá ali do seu lado naquele momento, eu me sinto muito segura de chamar. E ao mesmo tempo, você vê que os chefes vão pegando confiança em você, se você vê que você tá seguro para fazer as coisas. Então, não sei, coisas que, por exemplo, plantão de obstetrícia à noite, o chefe teoricamente tá com a gente o tempo todo, mas eles começam a soltar a gente, enfim, na madrugada a gente começa a fazer coisas sozinho também, né? Enfim, mas eles estão sempre lá para ajudar. E aí é isso, no começo da gente você não faz nada sozinho, o chefe faz tudo com você. E aí, quando você percebe, você já tá indo lá, internando o paciente sozinha, ele vai ligar pra ele e falar, tá nascendo. Ele vai lá, vê que nasceu e tá tudo bem, encontra a Mari lá na sala de parto, e é isso, entendeu? Então, esse processo é muito legal. E eu posso dizer, assim, conversando com amigos meus de outras residências, tudo, eu acho que a gente vai ser muito bem assessorado. Assim, óbvio que tem chefes, não são todos que estão lá o tempo todo, né, como todos deveriam, mas assim, eu posso dizer que na grande maioria, eles estão lá presentes, sim. Legal. Chegaram duas perguntas aqui no chat. Uma foi no privado. Vou ler primeiro essa aí, depois a outra direcionada para a Mariana. Então, aqui eu recebi no privado, que eu vou ler as suas residências são predominantemente femininas, mas vocês já experienciaram alguma situação de machismo ou dificuldade na residência por serem mulheres? Acho que não, porque assim, as nossas residências, elas são muito respeitosas, sabe? Então eu acho que não tem muito esse perfil. Lá é muito pelo contrário. Tudo que você pergunta é interessante, tudo que você está fazendo é porque você está aprendendo e é bom para você. Então ninguém nunca tem muito esse perfil de classificar você de alguma forma, entendeu? Então já me perguntaram isso também você já sofreu algum preconceito por não ser daqui? Nada disso, pelo contrário. Eles sempre nos recepcionam muito bem. Pois é, na residência em si, eu não consigo lembrar de um caso específico, assim, né, de ter acontecido da residência, porque, de certa forma, nós somos a maioria mulheres também, e eu acho legal que a gente traz muitas questões, assim, como o espaço legal que tem na nossa residência é que a gente tem o Balint também, que é um espaço que a gente discute os casos e discute como a gente se sentiu em relação a eles. É tipo uma terapia em grupo, né? E aí, nessas situações, sim, a gente trouxe questões. E aí, apareceram, às vezes, nas consultas ou na equipe, principalmente questões de fala, né? De lugar de fala ou de mansplaining acontece muito também, assim, nas equipes, mas eu acho legal porque são coisas que eles estão bem abertos a conversar, então é um ambiente também de formação e, por exemplo, na unidade que eu tô, tem muitas enfermeiras que eu tô aprendendo muito com elas, assim, de se colocar e, enfim, eu acho que o machismo existe em muitas situações, né, acho que só basta a gente ver,
Mas uma específica para poder falar, assim, agora, na residência eu não tô lembrada. Na faculdade eu lembro de várias. Eu também não lembro. Acho que a gente vivencia coisas do machismo na nossa sociedade todos os dias, mas assim, no geral, assim, alguma coisa que foi específico da residência, ou por a gente ser muito mulher. Esse ano a gente tá com 50% homem, 50% mulher dos R1, gente. Então foi um ganho. A gente falou, nossa, a gente não sabia lidar com homens residentes, mas não tenho nada para falar assim desse assunto também, nada que específico da residência, assim, isso não. Para Mariana, a Maria Bueno mandou uma pergunta no chat. Se você quiser ler ou se quiser que eu leia. Acabei de ver, perguntando que eu considerei fazer Einstein, Sírio, e você poderia falar um pouquinho dos critérios de por que eu escolhi um, por que eu não escolhi o outro. Então, entre o Einstein e o Sírio, primeiro, os dois são super bons. Eu tinha dúvidas dos dois, porque eu achava que qualquer um que eu escolhesse eu ia estar muito bem assessorada, assim como as outras provas que eu prestei. Eu sempre prestei provas pensando que se eu passasse só lá, eu já estaria muito feliz. Então, é também uma forma de você selecionar. Sobre o Sírio e o Einstein em si, o que me fez decidir mesmo pelo Einstein foi a pós-graduação, no primeiro ano, e a parte de que você acabava rodando em muitos hospitais. No Sírio, você roda em um hospital também que se chama Grajaú, é um hospital público, e que também parece ser super legal, porque você faz um monte de procedimento, faz um monte de coisa. Mas lá no Einstein, o que eu optei pelos dois foi isso. Eu teria uma pós-graduação, e eu rodaria em mais hospitais. Então, foi a forma que eu usei para decidir. Acho que foi isso. Desses dois foi isso. Eu tenho duas perguntas, uma para a Thaís e outra para a Fernanda. Thaís, como que é isso na residência de família? Tipo, porque vocês ficam em equipes, nas equipes, tipo, equipe laranja, vocês ficam o tempo na equipe, assim, e aí vai trocando? Como que é isso? Tu diz na equipe da unidade de saúde, isso? Porque, tipo, cada equipe tem um médico, né? O residente fica Isso. acompanhando essa equipe, ou ele troca e vê vários casos? Assim, a gente fica numa equipe só para poder manter o vínculo. Por exemplo, eu tô na equipe amarela, que a gente chama aqui do Floresta, que tem 1.500, mais ou menos, pacientes. Eu gosto de estar numa equipe porque eu conheço quase todas as pessoas, as famílias, eu conheço, eu tenho uma boa noção, assim, de quem são, e isso é muito bom para a prática, até no acolhimento depois. Mas eu tenho pacientes de outras áreas também. E eu discuto com outros médicos. Tipo, cada área tem o seu médico contratado e tem um residente. E aí eu discuto com os médicos de todas as áreas, mas casos específicos de abordagem familiar ou coisas, eu discuto mais com o médico da área que conhece há mais tempo, né? E a gente fica sempre na mesma área, mas atende também acolhimento pessoas que vêm de todas as áreas. E se, por exemplo, eu sinto que na minha área não tem tanta gestante e eu sinto falta de fazer mais pré-natal para aprender, eu posso pegar gestante de outra área. Então, é maleável. É bom tu ficar com uma para tu conhecer e poder fazer a longitudinalidade, mas tu também pode ir para outra, para pegar pacientes de outras. Inclusive de outras unidades até, gente, assim... Esse exemplo do pré-natal eu citei porque na minha área tem poucas gestantes, tem mais idosos, é uma área de mais idoso. E aí eu tenho uma outra unidade de saúde que tem mais. Então, para colocar DIU, às vezes, para a gente pegar a mão, a gente consegue pegar pacientes de outras unidades e ficar um turno lá. Então, é tudo é bem boa a residência, porque dá para a gente negociar tudo. Assim, se tu sente falta de alguma coisa na formação, tu consegue negociar. Entendi, obrigada. E para Fernanda e para Mariana também, na verdade, porque tipo assim, a gente já como alunos do Einstein, né, nem internos nem nada, a gente
eu já percebo um pouco quando a gente vai para o Einstein, quando a gente vai para o MBOE, de lidar com o paciente mesmo, dessa autonomia que vocês já falaram. Tipo, como é a parte da residência de vocês no Einstein mesmo, assim, tipo, na GO, faz parto, e assim, e na pediatria também? Tem uma curiosidade. São públicos bem diferentes, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso. Então, assim, no Einstein em si, a gente roda no R1, no estágio da UTI, com os pacientes do Einstein normal, a gente, que faz parte da grade de GO rodar com pacientes graves em UTI. Então, é o estágio que a gente roda lá. E aí tem o estágio do pré-natal, que a gente faz o pré-natal das pacientes que são as funcionárias do Einstein. É um programa que chama Programa de Saúde da Mulher. E aí, quem são nossos chefes são a maior parte das meninas que já terminaram a residência, nossas R+, e aí é super legal, porque a gente faz o pré-natal com elas, enfim, faz ultrassom, é o primeiro pré-natal de baixo risco que a gente faz, né, na residência. E só que os partos a gente não faz porque a gente tá nos estágios, né, enfim, normalmente é final de semana, então assim, a gente acompanha o pré-natal, mas os partos a gente acaba não fazendo. E aí no R3, a gente roda lá no Einstein, no R2 roda no Einstein no pronto-socorro, é um mês só, e de dia, mas não é a gente que faz os partos. A maior parte das pacientes que frequentam mais, elas têm um médico titular, né? Um médico com quem elas fazem pré-natal no consultório. Então, é mais atendimento de pronto-socorro mesmo, tá? E aí, nossos plantões de obstetrícia é no R1 e no R2, no Vila, no MBOE, né? E aí, no R3, a gente não dá mais plantão noturno no Vila, que é o que a gente cobre todas as noites, né? Tem que ter um residente R1 e R2. Aí é no Einstein. Então, no R3, a gente dá bastante plantão noturno no Einstein, no pronto-socorro de obstetrícia do Einstein. Tá? E aí é sempre um plantonista só à noite, então fica a gente um plantonista. Então, assim, se chega alguma coisa de emergências, não dá tempo do titular chegar, às vezes chega nascendo, enfim. Na noite acaba tendo mais coisas do que de dia, né? Mas, assim, aí é um momento que a gente aprende a lidar com uma paciente de um nível socioeconômico cultural totalmente diferente dos pacientes do MBOE e do Vila, né? Então, mas nesse contato maior vai tendo ao longo do tempo, no R3 mais. No R3 também, quando a gente roda em cirurgia lá, a gente acaba acompanhando muito os chefes mesmo, nas pacientes particulares deles também. Então, eu acho que o R3 é o ano que a gente mais acaba tendo contato com pacientes do Einstein mesmo, tá? Mas assim, procedimento, aprender a fazer partes, tudo não é lá que a gente vai aprender. Então, como a Fê falou, são públicos completamente diferentes, mas você não deixa de fazer as coisas porque está no Einstein. Lá no R1, você roda basicamente metade do ano e na outra metade do ano você está fora do hospital. Mas enquanto você está no hospital, você tem autonomia para fazer as coisas sim. Claro que eu acho que especialidades cirúrgicas, obviamente, você, claro que não vai meter a mão na massa assim tão fácil, tão rapidamente. Mas a pediatria que tem muito de clínica, você consegue sim atender e fazer as coisas. O mais crítico, digamos lá, é o estágio de NEO, mas o estágio de NEO é de recepcionar bebê e tudo mais, porque o TI, o resto você faz. Nessa parte, no Einstein, você tem muita teoria e observação, mas aí você consegue suprir isso em todos os outros estágios que você passa. Esse, para mim, é o que a gente menos consegue colocar a mão na massa, mas na maioria dos estágios a gente faz sim as coisas e tá tudo bem, só tem normalmente uma pessoa para conferir e tudo mais. Obrigada. Pessoal, eu mandei no chat para vocês, aí eu achei a relação de vagas dos locais que eu fiz da pediatria, só para ficar mais fácil para vocês. No Sul São Paulo, vocês vão ver que tem tipo 48 vagas para pediatria. Só que eu coloquei os 2 hospitais que são os mais concorridos, por exemplo, do Sul São Paulo. Então, acho que isso pode ajudar vocês também. E depois eu mando a relação de provas que eu prestei e tudo mais. Claro que eu ajudo vocês no que eu puder. Muito legal. Para Thaís, chegou uma pergunta aqui no chat. Se quiser que eu leia. Ou se você preferir ler, não sei. Da Maria Tereza.
Oi, tu pode ler para mim, por favor? Eu não tô conseguindo mexer muito bem no chat. Ah, claro, desculpa. Ela mandou. Queria perguntar para a Thaís se ela acha importante ter trabalhado antes de ir para a residência. Se deu para aprender bastante coisa trabalhando e chegar mais segura na residência e tal. Sim, achei muito importante até, porque eu queria trabalhar antes, porque como eu trabalhei na atenção primária, eu tive uma ideia melhor para ver se eu realmente queria fazer medicina de família, né? E além disso, eu acho que eu tive um boom, acho que logo que a gente se forma e começa a trabalhar, tu tem um boom de, igual aquele do cursinho, sabe? Que, não sei se vocês já viram aquele gráfico de aprendizagem. Eu acho que logo que tu te forma e começa a trabalhar, tu tem um boom muito grande de aprendizado, porque tu aprende muita coisa em pouco tempo, assim, e realmente eu me senti, eu tenho até, eu acho que eu tenho um outro olhar na residência, assim, eu me comparo às vezes com alguns colegas que foram direto, que eu consigo ver o que eu quero aproveitar da residência, o que eu não quero, o que é prioridade para mim, né? Então, acho que foi super importante trabalhar antes, mas eu acho que cada um tem a sua experiência pessoal, então se quiser fazer direto também não tem problema, mas para mim foi uma coisa bem importante, assim, ter trabalhado antes. Até porque eu conseguia discutir os casos no telesaúde, então muita coisa eu aprendi já, foi quase um R1 já, né? Então, R0. Importante. Eu acho que eu recebi uma mensagem no pessoal também, mas eu não entendi muito bem a mensagem. Perguntaram para mim se como é que funciona, que a pessoa queria fazer residência de medicina de família, perguntou se tem alguns lugares que tem incentivo, mas eu não entendi a pergunta. Tem incentivo para residência, porque tem isso, tem medicina, tem residências de medicina de família que tem uma complementação de bolsa pela prefeitura. Aqui em Porto Alegre tem isso, em São Paulo tem também. Não sei se é essa a pergunta. Ou se quiser mandar em particular também, aí eu acho que talvez pelo WhatsApp é melhor, porque eu não tô conseguindo mexer muito bem nesse chat. Se quiser mandar para mim também, a pessoa... Posso dar uma olhada? Eu concordo com a Thaís sobre ter trabalhado, que eu trabalhei 1 ano, né, antes de começar a residência, e eu acho que é uma oportunidade muito boa de você pôr em prática a medicina, digamos assim, a primeira vez, não sendo ainda um residente já em especialização, sabe? Mas assim, eu fui porque o destino me direcionou, porque eu não passei na prova. Então, na época, eu fiquei bem chateada, assim, eu achei que era o fim do mundo. E aí, olhando para trás, foi muito bom. Hoje em dia, eu enxergo que eu precisava ter passado por esse tempo mesmo, que me fez enxergar as coisas muito diferente e até ter segurança como médico. Mas, assim, não vou virar para vocês e falar, nossa, não façam isso, porque para mim deu certo. Pode ser que tenha pra gente que não. E se eu tivesse passado, eu teria feito. Gente, não vou ser hipócrita de falar que eu teria parado 1 ano, mas no fim, para mim, foi uma coisa que foi boa. Eu consegui tirar proveito desse 1 ano, para mim foi bom. Beleza. Ninguém me mandou nada, então acho que a pessoa foi respondida já. A gente já avançou um pouquinho no horário, então eu vou liberar vocês também. Queria super agradecer, foi muito legal essa troca, assim, acho que foi muito proveitoso. Muito obrigada pela disponibilidade, pela palestra, pelas trocas, tá bom? Uma ótima noite aí para todo mundo. Obrigada para quem assistiu também. Obrigada, foi muito legal. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado.